Você sabia que na tradição católica o mês de agosto é dedicado especialmente às vocações? Em 1981, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi instituído agosto como o mês das vocações. É nesse mês em especial que nós intensificamos as nossas orações pelas vocações e também pela conscientização das nossas responsabilidades como cristãos. Já diria Dom Henrique Soares que a vocação, diferente de um talento ou uma aptidão, ela envolve o mistério de Deus e retrata o sonho de Deus para cada um de nós. Então é nesse momento que devemos nos perguntar: o que Deus tem me chamado a fazer para bem seguir a Cristo? Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. E nosso primeiro convidado de hoje é Padre Ronald, o vigário da nossa paróquia. Padre, seja muito bem-vindo. E eu já quero começar perguntando qual é o significado da vocação à luz do Evangelho? Então, Carol, para responder essa questão, eu vou utilizar de uma fala do saudoso Dom Henrique Soares. Ele nos ensinava que a vocação... Primeiro, a vocação vem do termo da origem latina, que quer dizer vocare, que significa chamado, é o chamado de Deus. E a vocação é um termo religioso, né? E o Dom Henrique ele falava que eram 4 vocações. Eu vou falar as 4 não por uma ordem hierárquica, não, mas porque vem na minha mente mesmo. Primeiro, a vocação da ordem, a vocação sacerdotal, a vocação ministerial, que é a vocação do padre, do bispo, do padre, do diácono. Depois, temos a vocação, a vida matrimonial, casal que se unem e forma uma família. Depois nós temos a vocação à vida religiosa. Temos homens, mulheres que se consagram a Deus numa congregação, num instituto ou em outro movimento ou algo que a igreja nos oferece. E temos também a vocação leiga mesmo, ou nas comunidades hoje de vida, de aliança, mesmo sendo solteiros ou mesmo casais participam. E a vocação, o sentido da vocação é o chamado de Deus, né? Nós ouvimos e temos como um texto vocacional o chamado de Jesus aos discípulos, um exemplo. Ele convida os discípulos, né? Ele faz o chamado. Vem e segue-me. Assim faz conosco também, né? A nossa vida, você, como leiga, está servindo numa pastoral. Nós temos diversos casais aqui na nossa paróquia que contraíram matrimônio e que servem isso, ouviram o chamado de Deus e estão a serviço. Isso poderíamos dizer, ou podemos dizer, que é a luz do Evangelho, né? Ouvir o chamado de Deus que chama. Nós ouvimos o chamado e atendemos ao chamado. E fazemos muitas vezes como os discípulos. Deixamos as nossas casas, a nossa família, muitos deixam os afazeres para ouvir o chamado de Deus, ouvindo o chamado de Deus e vivenciando este chamado a serviço do irmão. Perfeito. E perguntando mais de uma forma pessoal, né? Como foi o seu chamado à vocação sacerdotal? O meu chamado à vocação, eu sempre me recordo que desde pequeno, na minha cidade, no meu interiorzinho aqui do Rio Grande do Norte, em Jandaíra, eu sempre fui muito ligado à vida paroquial, a vida da paróquia. Eu comecei desde pequeno participando de grupos, de movimentos, e eu me recordo que a primeira pastoral que eu participei foi a pastoral da criança, e eu era pré-adolescente mesmo, eu ia com minha prima e tal, e tinha os momentos lúdicos da pastoral, fazíamos teatro nos encontros com as mães, com as crianças, e eu era o mascote da pastoral da criança. E eu
tenho muito assim orgulho de ter começado a minha experiência numa pastoral que foi tão importante na década de 90, no início dos anos 2000, no Brasil, né? E partiu daí. Depois fui para a juventude, tive muito contato com os jovens, também coordenei grupos de jovens, fui catequistas e comecei a estar inserido na vida do padre, justamente com o pároco da nossa paróquia, o padre Flávio, que foi a primeira paróquia dele, lá em Jandaíra. Eu trabalhei com ele lá, eu era secretário da paróquia, meio que voluntário, eu já estava quase virando maioridade e estava ajudando a paróquia também, né? E comecei a partir dele lá na paróquia, a ver a vida do sacerdote mais de perto, né? Acompanhava nas atividades da paróquia e aquilo fui percebendo, né, a minha vocação, o meu chamado. Eu não ouvi uma vozinha assim dizendo que vai ser padre. Não, eu fui percebendo no dia a dia com o padre os gestos, as ações, a espiritualidade do padre diocesano, e aquilo foi acendendo em mim o desejo ao sacerdócio. Mas também não foi de imediato, né? O padre Flávio saiu, eu trabalhei, vieram outros padres e eu só vim, de fato, voltar a pensar novamente na vocação sacerdotal depois que já tinha concluído um curso superior e participei dos encontros. Foi quando eu decidi mesmo. Não. Mas o meu despertar foi na vivência com os sacerdotes, experienciando de perto, não é? Aí daí nasceu o desejo de ser padre, de ver a necessidade também de outros padres. A gente, lá na realidade que eu vivia, uma paróquia pequena, mas com 19, 20 comunidades e só um padre para atender. E eu vi essa necessidade também, né? Daí surgiu a minha vocação. Legal, padre, poder ouvir a sua partilha, né, sobre isso. E eu queria finalizar perguntando qual é o conselho que o senhor dá para os fiéis que estão tentando discernir a qual vocação Deus está chamando, né? Eu acho que primeiro é oração, primeiro rezar. Está com dificuldade de descobrir, reza. Se tem a oportunidade de experienciar aquela vocação, experiencia, vive um pouco, tem algum tipo de experiência. Se for a vocação sacerdotal, a vida religiosa, se aproxima, né, para conhecer de mais próximo a isso. Observa os sinais também, né, que Deus nos oferece através da oração. Você gosta de criança, você pensa em constituir uma família, isso é um sinal de Deus também na nossa vida. Mas a intimidade na oração com Deus, pedir sempre nas orações as luzes do Espírito Santo para que possa iluminar, para fazer um bom discernimento da vocação. Isso é muito importante e é o caminho para descobrir a vocação. Sustenta minha decisão de não mais voltar atrás, sustenta meu desejo. Nossa segunda convidada de hoje é a Aline, ela que é paroquiana daqui e também é membro da comunidade católica Cristo Ressuscitado. Aline, eu já vou começar dando as boas-vindas e querendo perguntar para você qual foi a primeira vocação a que Deus te chamou e como foi o processo de responder a esse chamado de Deus. Eu acredito que a primeira vocação, assim, o primeiro chamado de Deus é o que me persegue, digamos assim, até hoje, né? Que é esse ser igreja, eu vou chamar assim. Porque fiquei pensando sobre essa vocação, o quanto desde sempre Deus me atraiu mesmo, a não só estar aqui nesse lugar, mas a ser realmente um membro desse corpo, né? Então eu me lembro que eu muito pequena via meus irmãos mais velhos, já participavam, meu irmão mais velho, por exemplo, já participava do SEGME aqui na paróquia, os dois já participavam
do MEG, que era o Movimento Eucarístico Jovem. Eu lembro, eu pequena, queria muito participar do MEG, mas para fazer o MEG tinha que fazer a primeira Eucaristia, então eu queria fazer logo a primeira Eucaristia, porque eu queria ser do MEG, né? Então ali no MEG foi quando começou realmente a minha participação, depois de fazer a primeira Eucaristia, entrei no grupo, e ali eu tive uma total identificação com isso mesmo, com o servir na igreja, com o aprender sobre as coisas da igreja. Aprendi muito, coisas que realmente eu não recebi até mesmo na catequese, mas recebi lá como um aprofundamento dessa catequese, os detalhes das vivências da igreja, da missa, enfim. Então ali foram os meus primeiros passos, né? E a partir do MEG fui crescendo, me tornando adolescente, e foi quando eu conheci o grupo que na época era o Grupo Grão de Mostarda, que era um grupo que fazia parte da Renovação Carismática. Era um grupo de jovens, era um grupo aberto, e ali também eu já me senti atraída também a participar, né? Me atraía aquela forma deles rezarem, os louvores, as músicas, e comecei a participar dos grupos abertos, e depois aprofundando também na vivência com o Grupo Grão de Mostarda. E aí eu posso dizer isso, que essa primeira vocação foi realmente como leiga, aquilo que o padre até trouxe, né? Essa vocação do leigo, né? Estar na igreja e ser igreja, vivenciando aquilo que a igreja nos proporciona a viver, aprendendo dela e também servindo, né? Eu acredito que seja realmente esse chamado que Deus faz a todos nós como batizados, né? De viver o nosso ser cristão, o nosso ser batizados, sendo esse membro desse corpo que é a igreja no mundo. Isso mesmo. E na sua vida a gente consegue perceber mais de uma vocação, né? Como a vocação à vida consagrada, a vocação matrimonial. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse discernimento de quando Deus foi lhe chamando a novas experiências com Ele, né? Bom, falando primeiro, né, sobre a vida consagrada, essa vocação a uma vida consagrada. Realmente nada acontece do nada, né? Não é de repente, eu não vivia nada disso e de repente Deus, aquela voz vem misteriosa e lhe diz, eu te chamo a uma vida consagrada, não. Né? Dentro dessa vivência, na paróquia, nos grupos, naquilo que a gente vai vivenciando aqui, houve um momento, e aí já foi nessa passagem onde anteriormente a gente vivia com esse grupo Grão de Mostarda, que viveu uma experiência de comunidade, mas na época eu não fiz parte da comunidade, mas aquela vida deles, de alguma forma, já me atraía, essa vida em comunidade. E eu vivia muito próxima a eles. Então, sim, esse primeiro chamado, essa primeira impressão de que Deus me chamava a algo mais, vem de lá, embora aquele ainda não fosse o meu carisma. Né? Então, quando alguns anos depois vem o grupo, a princípio o grupo Cristo Ressuscitado, e a gente ali se une ao grupo e na vivência das orações, das formações, Deus foi chamando aquele grupo, constituindo cada vez mais a certeza de que Ele chamava aquele grupo a algo mais, a uma vida de comunidade. Esse chamado chega ao meu coração assim, né? Como essa certeza de que Deus de fato está me chamando a algo mais. Né? E esse algo mais é dar a minha vida toda para Ele. Né? A alegria de responder a esse chamado, a voz de um Deus que diz, eu te quero, né? Para mim, de forma inteira. Então, esse chamado vem assim, de uma forma natural, né? De acordo com essa vivência, percebendo que realmente, isso daqui é algo que Deus me chama. Não é somente sem diminuir, porque não existe nada menor ou maior, mas percebendo isso, que não era somente como leiga na paróquia, mas era o algo a mais, era o dar tudo para Deus, mesmo sem deixar a minha vida ser inteiramente dele. Né? Então, o chamado à vida consagrada veio assim. Né? Então, ele vem também a partir da oração, o discernimento vem na intimidade com Deus, na oração, e vem também assim, aquilo que o padre estava falando, quando a gente está próximo, quando a gente vai vivendo, experimentando daquilo, a gente percebe, poxa, é o meu lugar, é isso que Deus me chama a viver, né? Então, a vivência do carisma, né? Hoje, na comunidade Cristo Ressuscitado, a resposta a esse chamado vem assim, dessa forma, a partir do que eu vivia na paróquia, a partir do que eu vivia no grupo, do que Deus foi chamando esse grupo a viver, né? E ouvindo a voz de Deus no desejo de respondê-la.
E com relação à vocação, ao matrimônio, da mesma forma, né? Para mim foi natural também isso, da mesma forma que eu falava da vida consagrada, o perceber que Deus me chamava a isso, a essa vida que se constitui numa família, né? Então, assim, eu acredito que quando a gente vai caminhando na direção da vontade de Deus, a gente vai percebendo que a gente está dando passos para aquilo que Ele nos quer. Né? Tem uma frase que eu sempre escutei, eu não sei de quem é, não sei de onde vem, mas que diz: a gente só é verdadeiramente feliz fazendo a vontade de Deus. Então, eu acredito que seja muito por aí. Então, eu não posso deixar de reconhecer, né, o quanto realmente responder a esse chamado ao matrimônio me tornou essa pessoa de fato feliz, né? Por saber que eu estou no lugar que Deus me chamou para estar, constituindo uma família, participando desse projeto de Deus, que é a família, formando novos homens, né, para Deus, né, naquilo que Deus chama nós casais a vivermos, a sermos fecundos, a darmos filhos para eles, né, ajudando na formação de novas vocações, né? Qual será a vocação dos meus filhos, né? Mas responder ao chamado do matrimônio é isso, tem sido isso para mim. E aconteceu de forma, assim, também natural. E, Aline, para finalizar, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Padre Ronald, né? O que seria o seu conselho para aquelas pessoas que estão sentindo aquele ardor diferente no coração, mas não sabem como agir nem como discernir o que é? O meu conselho seria: viva. Se Deus está te chamando a algo, vá vivendo aquilo que Ele já te chamou a viver. Então, a gente não sabe, talvez você não saiba hoje qual é esse chamado especial, se é que tem um outro chamado que Deus tem para você. Mas se Deus te chamou primeiro a uma vocação como batizado, viva essa vocação de batizado. Então, se você ainda não está vivendo bem na igreja, sendo igreja, participando realmente ativamente daquilo que a igreja te proporciona viver, participe, viva, vá dando pequenos passos nessa direção, porque, de fato, a gente só é capaz de viver algo, de amar algo, de compreender que aquilo ali é um chamado nosso, se a gente experimentar de alguma forma, né? Então, não é do nada que as coisas acontecem, não é estando em casa que eu vou entender que Deus me chama a algo aqui, né? Então, eu preciso estar aqui, eu preciso viver aqui. Então, se eu pudesse dar um conselho é esse: tenha coragem, né, de colocar a sua vida nessa vida, né? Se você é leigo, venha, participe como leigo, seja a igreja, esteja na igreja e seja a igreja no mundo, né? Eu acho que a grande vocação do leigo é essa, é ser cristão no mundo. Então, como é que está sendo o seu ser cristão no mundo? E Deus já te chamou a isso. Então, dá uns passinhos para trás, né? E vai viver no mundo a sua vocação primeira, de ser cristão, de viver segundo aquilo que o Evangelho nos diz, segundo aquilo que Jesus nos ensinou e nos chama a viver, e esteja na igreja, para que você, vivendo aqui, possa experimentar e possa sentir, de fato, aquilo que Deus te chama a viver. É isso. O mês vocacional é um tempo muito especial para refletirmos sobre o chamado de Deus e para estimular a cultura vocacional na nossa paróquia. Que nesse mês nós possamos intensificar as orações pelas vocações, mas também para que nós possamos abrir os nossos corações ao chamado de Deus na nossa vida. E fazer um pouco do que conversamos mais cedo. Vivenciar o dia a dia da nossa paróquia, o ser cristão. Nossa paróquia tem muitos grupos, movimentos, pastorais, e essa é uma das formas de vivenciar o dia a dia de ser igreja e poder abrir mais no nosso coração ao chamado de Deus. Então, viva isso conosco. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, para que possa chegar a mais pessoas e nós possamos realmente estimular essa cultura vocacional de buscar o que Deus quer para nós.